Estamos no capítulo 12, na página 196 do livro. O nome do capítulo é Um Poodle é o Nosso Conselheiro. Estávamos nos sentindo super infelizes naquela noite. Acampamos no bosque, a 100 metros da estrada principal, em uma clareira pantanosa que as crianças do lugar obviamente vinham usando para festas. O chão estava repleto de latas de refrigerante amassadas e embalagens de fast food. Tínhamos pego um pouco de comida e cobertores da tia Amy, mas não ousamos acender uma fogueira para secar nossas roupas molhadas. As fúrias e a medusa já haviam proporcionado animação suficiente para um dia. Não queríamos atrair mais nada. Decidimos dormir em turnos. Prontifiquei-me a ser o primeiro a ficar de guarda. Annabeth enroscou-se sobre os cobertores e já estava roncando quando sua cabeça tocou o chão. Grover subiu com seus tênis voadores para o galho mais baixo de uma árvore, encostou-se no tronco e ficou olhando para o céu da noite. Vá em frente e durma, disse a ele. Acordo você se houver problemas. Ele assentiu, mas ainda assim não fechou os olhos. Isso me deixa triste, Percy. O quê? Ter se juntado a essa missão estúpida? Não, isso me deixa triste. Ele apontou para todo aquele lixo no chão. E o céu? Não dá nem para ver as estrelas. Eles poluíram o céu. Esta é uma época terrível para ser um sátiro. Ah, sim. Acho que você seria um ambientalista. Ele me lançou um olhar penetrante. Só um ser humano não seria. Sua espécie está entulhando o mundo tão depressa que... Ora, não importa. É inútil fazer sermões para um ser humano. Do jeito que as coisas vão, nunca encontrarei Pan. Que Pan? Pan! Bradou indignado. Pan! O grande deus Pan! Acha que eu quero uma licença de buscador para quê? Uma brisa estranha fez farfalhar a clareira, encobrindo por um momento o fedor de lixo e putrefação. Trazia o cheiro de frutas e flores selvagens, e de água limpa de chuva. Coisas que devem ter existido algum dia naqueles bosques. De repente, senti saudades de algo que jamais conhecera. Fale-me sobre a busca, disse eu. Grover olhou para mim com receio, como se temesse que eu estivesse apenas me divertindo à custa dele. O deus dos lugares selvagens desapareceu há 2000 anos, contou. Um marinheiro vindo da costa de Éfeso ouviu uma voz misteriosa gritando na praia. Conte a eles que o grande deus Pan morreu. Quando os seres humanos ouviram a notícia, acreditaram. Então, estão pilhando o reino de Pan desde então. Mas, para os sátiros, Pan era o nosso senhor e mestre. Era nosso protetor, e também dos lugares selvagens da terra. Não acreditamos que tenha morrido. A cada geração, os sátiros mais valentes empenham a vida para encontrar Pan. Eles es- esquadrinham o planeta, explorando todos os locais mais selvagens à espera de encontrar o lugar onde ele se esconde e despertá-lo de seu sono. E você quer ser um buscador? É o sonho da minha vida, disse ele. Meu pai era um buscador, e meu tio Ferdinando... A estátua que você viu lá? Ah, certo. Desculpe. Grover sacudiu a cabeça. Tio Ferdinando sabia dos riscos. Meu pai também. Mas eu terei sucesso. Seria o primeiro buscador a retornar com vida. Espere, o primeiro? Grover tirou suas flautas de bambu do bolso. Nenhum buscador jamais voltou. Depois que partem, eles desaparecem. Nunca mais são vistos vivos de novo. Nenhuma vez em 2000 anos? Não. E seu pai? Você não tem ideia do que aconteceu com ele? Nenhuma. Mas ainda assim quer ir.
falei admirado. Quer dizer, você realmente acha que será você quem vai encontrar Pan? Preciso acreditar, Percy. Todo buscador acredita. É a única coisa que nos impede de ficar desesperados quando olhamos para o que os seres humanos fizeram com o mundo. Tenho de acreditar que Pan ainda pode ser despertado. Olhei para o nevoeiro alaranjado do céu e tentei entender como Grover podia perseguir um sonho que parecia tão impossível. Mas, por outro lado, será que eu era melhor? Como vamos entrar no mundo inferior? Perguntei. Quer dizer, que chances temos contra um deus? Eu não sei, admitiu ele. Mas antes, na casa da Medusa, quando você estava vasculhando o escritório dela, Annabeth me disse. Ah, esqueci. Annabeth sempre tem um plano todo esquematizado. Não seja tão duro com ela, Percy. Annabeth teve uma vida difícil, mas é uma boa pessoa. Afinal, ela me perdoou. Ele se interrompeu. O que quer dizer? Perguntei. Perdoou o quê? De repente, Grover pareceu muito interessado em tirar notas das suas flautas. Espere um minuto, disse eu. Seu primeiro trabalho de guardião foi 5 anos atrás. Annabeth está no acampamento há 5 anos. Ela não era, quer dizer, a sua primeira tarefa que deu errado? Não posso falar sobre isso, disse Grover, e o tremor em seu lábio inferior me sugeriu que ele começaria a chorar se eu o pressionasse. Mas como eu estava dizendo, lá na casa da Medusa, Annabeth e eu achamos que há algo errado, algo de estranho com esta missão, algo que não é o que parece. Ah, novidade. Estou sendo acusado de roubar um relâmpago que foi Hades quem pegou. Não me refiro a isso. As benevolentes pareciam estar se segurando, como a senhora Dodds na Academia Yancey. Por que ela esperou tanto tempo para tentar matá-lo? Depois, no ônibus, elas não foram tão agressivas quanto poderiam. Elas me parecem bastante agressivas. Grover sacudiu a cabeça. Estavam guinchando para nós. Onde está? Onde? Perguntavam sobre mim, falei. Talvez, mas tanto eu como Annabeth tivemos a sensação de que não estavam perguntando sobre uma pessoa. Elas perguntavam apenas onde está, e não onde ele ou ela está. Pareciam falar de um objeto. Isso não faz sentido. Eu sei, mas se tivermos entendido mal alguma coisa a respeito dessa missão, e só temos 9 dias para encontrar o Raio Mestre. Ele olhou para mim como se estivesse esperando por respostas, mas eu não tinha nenhuma. Pensei no que a Medusa dissera. Eu estava sendo usado pelos deuses. O que me aguardava era pior que a petrificação. Não fui sincero com você, contei a Grover. Eu não me importo com o Raio Mestre. Concordei em ir para o mundo inferior para poder trazer de volta a minha mãe. Grover soprou uma nota suave nas suas flautas. Eu sei, Percy. Mas você tem certeza de que esse é o único motivo? Não estou fazendo isso para ajudar meu pai. Ele não se importa comigo. Eu não me importo com ele. Do seu galho, Grover olhou atentamente para baixo. Olhe, Percy, não sou tão esperto quanto Annabeth. Não sou tão valente quanto você. Não sou muito bom em ler emoções. Você está contente porque seu pai está vivo. Sente-se bem. Ah, calma lá que eu errei. Não é tão esperto quanto a Annabeth, não tão valente quanto o Percy, mas sou muito bom em ler emoções. Você está contente porque seu pai está vivo. Sente-se bem pelo fato de ele o ter assumido como filho. E parte de você quer que ele fique orgulhoso. Foi por isso que você despachou a cabeça da Medusa para o Olimpo. Você queria que ele visse o que você fez. É mesmo? Bem, talvez as emoções dos sátiros funcionem de um jeito diferente das emoções humanas, porque você está errado.
Não me importo com o que ele pensa. Grover puxou os pés para cima do galho. Certo, Percy, tanto faz. Além disso, não fiz nada demais para me vangloriar. Mal saímos de Nova York e já estamos aqui, encalhados sem dinheiro e sem ter como ir para o oeste. Grover olhou para o céu noturno, como se estivesse pensando no problema. Que tal eu ficar com o primeiro turno, hein? Vá dormir um pouco. Eu quis protestar, mas ele começou a tocar Mozart suave e doce, e eu me virei para o lado, os olhos ardendo. Depois de alguns compassos do concerto para piano número 12, eu estava dormindo. Em meus sonhos, eu estava em uma caverna escura à beira de um enorme abismo. Criaturas cinzentas de névoa se revolviam à minha volta, sussurrando tiras de fumaça que eu, de algum modo, sabia que eram os espíritos dos mortos. Eles puxavam as minhas roupas, tentando me empurrar de volta, mas eu me sentia compelido a andar para frente, para a beira. Olhar para baixo me dava vertigens. O abismo se abria tão voraz e tão largo, e era tão completamente negro, que eu sabia que não devia ter fundo. Contudo, tinha a sensação de que algo tentava emergir dali, algo enorme e maligno. O pequeno herói ressoou uma vez em deleite, vinda lá de baixo das trevas. Fraco demais, jovem demais, mas talvez você sirva. A voz parecia ancestral, fria e pesada. Envolveu-me como lençóis de chumbo. Eles o enganaram, menino, disse ela. Faça comigo uma troca. Eu lhe darei o que quer. Uma imagem tremeluzente pairou acima do vazio. Minha mãe, congelada no momento em que se dissolveu em uma chuva de ouro. Seu rosto estava distorcido de dor, como se o Minotauro. Eu sabia que era Minotauro, mas mesmo assim. Ah, ainda apertasse seu pescoço. Os olhos me encaravam, implorando: Vá! Tentei gritar, mas minha voz não saiu. De dentro do abismo, um riso frio ecoou. Uma força invisível me puxou para a frente, ia me arrastar para o precipício se eu não aguentasse firme. Ajude-me a subir, menino. A voz ficou mais ávida. Traga-me o raio. Desfira um golpe contra os deuses traiçoeiros. Os espíritos dos mortos sussurravam à minha volta. Não, acorde! A imagem da minha mãe começou a sumir. A coisa no abismo apertou sua garra invisível em volta de mim. Percebi que ela não queria me puxar para dentro. Estava me usando para erguer-se para fora. Bom, a coisa murmurou. Bom. Acorde, sussurraram os mortos. Acorde! Alguém estava me sacudindo. Meus olhos se abriram e era dia. Ah, disse Annabeth. O zumbi volta à vida. Eu tremia por causa do sonho. Ainda podia sentir o aperto do monstro do abismo em volta do meu peito. Quanto tempo estive dormindo? O suficiente para eu preparar o café da manhã. Annabeth me jogou um saco de flocos de milho sabor nacho da lanchonete da tia M. E para Grover sair e explorar. Olhe, ele encontrou um amigo. Tive dificuldade em focalizar o olhar. Grover estava sentado de pernas cruzadas em um cobertor com alguma coisa felpuda no colo. Um bicho de pelúcia sujo e de um cor-de-rosa artificial. Não, aquilo não era um animal de pelúcia. Era um poodle cor-de-rosa. O poodle latiu para mim, desconfiado. Grover disse: Não, ele não é. Eu pisquei. Você está falando com essa coisa? Eu acho que esse negócio de falando com essa coisa, na verdade, é meio que um erro de tradução, porque
em inglês, quando a gente vai se referir a um animal, a gente usa it, que é a mesma coisa, a mesma palavra que usa quando vai falar de algum objeto, no caso. Então, falando com essa coisa, talvez fosse melhor traduzido, tipo, falando com ele, falando, enfim, de outra forma, não se referindo a coisa. Mas enfim, o Poodle rosnou. Esta coisa, avisou Grover, é nossa passagem para o oeste. Seja simpático com ele. Você pode falar com animais? Grover ignorou a pergunta. Percy, apresento-lhe Gladiola. Gladiola, Percy. Não, eu acho que eu dei a ênfase errada aqui. Percy, apresento-lhe Gladiola. Gladiola, Percy. É uma linha que ele tá apresentando, tipo, ah, João, esse é o José, José, esse é o João. Nessa pegada. Enfim. Olhei para Annabeth, calculando que ela fosse rir da peça que eles estavam me pregando, mas ela pareceu extremamente séria. Não vou dizer olá para um poodle cor-de-rosa, falei. Esqueça. Percy, disse Annabeth. Eu disse olá para o poodle. Diga olá para o poodle. O poodle rosnou. Eu disse olá para o poodle. Grandes conversas. Grover explicou que havia encontrado Gladiola no bosque e começaram a conversar. O poodle tinha fugido de uma família endinheirada do lugar, que oferecera $200 de recompensa para quem o devolvesse. Gladiola, na verdade, não queria voltar para a família, mas estava disposto a fazê-lo se isso fosse ajudar Grover. Como Gladiola sabe da recompensa? Perguntei. Ele leu os avisos, disse Grover. Óbvio. É claro, retruquei. Que bobagem a minha. Então, nós entregamos Gladiola, explicou Annabeth em seu... Não, calma, eu pulei uma página. Não, é isso. Então nós entregamos Gladiola, explicou Annabeth em seu melhor tom de estrategista. Recebemos o dinheiro e compramos passagens para Los Angeles. Simples. Pensei no sonho. As vozes sussurrantes dos mortos, a coisa no abismo e o rosto de minha mãe, tremeluzindo enquanto se dissolvia em dourado. Tudo aquilo podia estar esperando por mim no oeste. Não em outro ônibus, disse cauteloso. Não, concordou Annabeth. Ela apontou colina abaixo para os trilhos de trem que eu não conseguia ver na noite anterior no escuro. Ah, pô, agora é meia-noite e 41. Ler tá me dando sono. Perfeito pra embalar o sono. Aliás, tá aí uma dica pra você que tá escutando. Antes de dormir, lê um livro. Nossa, é maravilhoso dormir depois de ler um livro. Melhor do que ficar no celular, tá ligado? Vendo rios. E eu tô falando de uma coisa nada a ver com o livro. Não, até tem a ver com o livro, mas tô falando uma coisa aí aleatória porque as próximas linhas que eu vou ler é basicamente o final do capítulo. Ela apontou colina abaixo para os trilhos de trem que eu não conseguia ver na noite anterior, no escuro. Há uma estação da Amtrak a 1 quilômetro daquela direção. De acordo com Gladiola, o trem para o oeste parte ao meio-dia. Esse foi o fim do capítulo 12. Estamos na página 204. E talvez eu leia o próximo capítulo, só que eu vou gravar outro áudio. Vai ser um áudio para cada capítulo que eu estiver lendo. E com isso,
com 20 minutos de leitura, finalizamos aqui mais um capítulo do livro do Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios. Obrigado por ter escutado até aqui e até o próximo capítulo.